Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast Vida Saudável em Debate. Hoje estamos aqui falando sobre vícios e dependências químicas. É o último? É o último, né? É o último dessa temporada. E estamos fazendo aqui a parte 2 com a Tereza. Quem assistiu a parte 1, pessoal, que ela está contando toda a história dela, só vai ser liberado para quem assistiu a primeira parte. Vai ter lá o cadeadinho. Vai aparecer um bloco aí no YouTube, só pode assistir, senão você não vai entender nada, gente. Não vai. Tem que ir lá assistir a primeira parte, depois volta e assistir essa, que vai ficar muito mais interessante. Antes de mais nada, vai lá e se inscreva no canal, porque tem gente que Quem tá chegando agora, né? Assiste tudo Então e vamos não segue se a inscreve. gente. Vamos contar o contexto. Quem tá chegando agora, nós estamos numa temporada de vícios e dependências e passaram por aqui vários profissionais e várias histórias. E nós estamos encerrando essa temporada com chave de ouro com a Tereza, que veio aqui e contou uma história muito interessante na Só um primeiro pedaço. episódio. Primeira vez que a gente está fazendo isso, né? Dividir tamanha história da Tereza. Então, você que está chegando agora, assiste o da semana passada, depois você assiste esse, senão você não vai entender. E nós somos quem, Luciano? Conta pra gente. Patrocinadores. Tá com tanto patrocínio aqui que a gente vai ficar só nós mesmos, né? Se você, por acaso, quiser patrocinar a gente, pode entrar em contato que a gente tá aceitando Aproveita, viu, conversar, pessoal? hein? Depois que virar aí um pode ir pá, vem atrás da gente. Aproveita. Aproveita que tá chegando um monte, a gente vai ter que escolher a dedo, entendeu? Se Pra demorar quem não me muito... conhece, sou Luciano Viana, sou personal trainer, sou da Fox Assessoria Esportiva, uma empresa especializada em levar esporte, saúde e lazer dentro de condomínios clubes em São Paulo e em breve estamos levando para o litoral interior e para outros estados. Olha, já deu um pouco mais de spoiler, no falando, episódio anterior ele abrindo o jogo. soltou um pouco menos. Eu sou a Edilene do Empório Manjericão, que é uma loja de produtos naturais, a melhor loja de produtos naturais, eu posso garantir isso para vocês. E sou, junto com o Luciano e com a Gabi, uma das idealizadoras e patrocinadoras desse podcast. Empório é top da mulher. Empório é top. Sério mesmo. Coisa Bom. de gente séria. Sério, mano. É bom. Eu vou Melhor querer conhecer. castanha que eu já comi. Adoro. Crocante, assim, muito Cada boa. brindezinho. Compre que você ganha um brinde de lá. Tudo bonitinho, gente. Maravilhoso. Capricho, capricho. Eu sou a Gabi Wolf, nutricionista comportamental, coach nutricional. Tô me formando agora em psicologia também. E eu trabalho ajudando as pessoas a melhorar a relação com a comida, a relação com o corpo, bem-estar e qualidade de vida. Também sou patrocinadora aqui, idealizadora desse projeto. E a gente vai apresentar de novo. Você já conhece, porque já viu o episódio 1, mas a gente vai apresentar de novo a nossa convidada, né, Lu? Exatamente. Tereza, fala um pouquinho só sobre você para quem não assistiu, mas tem que assistir. Gente, tem que, porque senão não vai Não vai a entender cronologia Não vai encaixar nada, você vai ficar perdido aí, total. não vai valer a pena, então vai É. lá. Eu sou Tereza, eu sou dependente química, tô limpa há 5 anos e uns meses. Hoje em dia eu trabalho como conselheira em dependência química na clínica médica Aldeamos, que fica na Vila Olímpia aqui em São Paulo. É uma clínica que trabalha com compulsões, no modo geral, né? E eu sou conselheira lá. E é isso, tem muita coisa para contar nesse segundo episódio, mas vai assistir o primeiro. Tereza, a gente estava conversando na primeira parte, né, do primeiro episódio, sobre toda a sua trajetória, como é que você começou, como é que você começou a usar. E você estava falando sobre quando você parou. Você Sim, ficou praticamente, se não me sim. engano, 4 anos. Fiquei 4 anos. E aí você teve uma recaída. Então Isso. é importante falar sobre isso, porque a adicção, ela não é uma doença que realmente ela não tem cura, que você tem que procurar realmente ferramentas, né, para você poder superar no dia a dia, como se fosse uma diabetes. O diabético sabe que não pode comer doce, e se ele come, ele sofre as consequências. Né? Você vai usando remédio a vida inteira, né? Exatamente. Quem tem pressão alta, entendeu? Toma aquele remedinho, não tem dia que não toma, faz tudo errado. Então conta pra gente sobre essa recaída, como é que foi. E depois a gente Vamos vai lá. para a recuperação. Sim, vamos, porque é uma Netflix, hein, parte, pessoal? Vai parte importante. A recuperação na verdade, essa recaída foi a virada de chave na minha vida, assim, né? Eu já falei em alguns vídeos meus, mas eu volto a repetir, a recaída ela não acontece da noite pro dia, você não acorda simplesmente e fala, vou usar droga. Se você está em recuperação, se você está com seus alicerces ali bem estruturados, você
Dificilmente hoje em dia, vou acordar amanhã e falar, vou usar. Isso não vai acontecer, é muito difícil, mas isso pode acontecer. Depois de uma série de sinais que a gente vai dando, né? E aí eu tenho que tomar muito cuidado para não entrar no primeiro estágio da recaída, né? Que aí depois... A luta é diária? Tipo, a vontade é todos os Não, dias? eu nem penso mais. Eu nem penso em droga Nem mais. vem nada na sua cabeça? Não. Provavelmente você vai pensar se as outras partes começarem a desandar, né? Exatamente. Mas Você assim. já teve oportunidade de estar na sua frente? Não. Você recusar, não? Não, eu nem vou em ambientes, eu não dou nem a chance disso acontecer. Não faz o menor sentido. Talvez eu já tenha me deparado assim, mas em situações completamente inesperadas, né? E eu sinto um mal-estar absurdo, que eu não sei dizer, não vou dizer que é nojo, porque não é isso, mas é um mal-estar, parece que volta tudo, volta toda aquela sensação de... é uma coisa horrível, assim, né? Mas, como eu estava falando, assim, a minha recaída, ela começou um ano antes, né? Eu recaí em 2019, ela começou em 2018, né? Eu me afastei completamente do meu tratamento, que era exclusivamente Narcóticos Anônimos, né? E eu acho que sim, Narcóticos Anônimos salvou minha vida, mas depois de um tempo, eu percebi que eu precisava de outras coisas, né? De outros alicerces ali para me manter limpa, né? Para me manter limpa e vivendo uma vida que vale a pena, porque eu comecei a sofrer, viver limpa para mim já não fazia mais sentido, já não estava sendo legal, né? Não estava sendo gostoso. Por quê? Não estava vendo sentido, né? Não, nenhum. Eu acho que a recuperação, né? O processo de ficar limpo não é só parar de usar, né? Parar de usar droga é fácil. Você fica internado, você fica 1 mês, 2, 3, 4, 6. Eu fiquei 6. Mas a droga, ela era uma solução pra gente, né? Ela não era o problema. O problema era o que estava aqui embaixo. Então, a droga era a solução para os meus problemas. Então, assim, o que me levava a usar droga? É isso que a gente precisa buscar quando a gente para de usar, né? E eu não tratei isso quando eu fiquei esses 4 anos, né, limpa. E aí eu namorava e comecei a me isolar, né? Então, um dos sintomas da recaída assim, emocional é o isolamento, né? Eu acho que a falta de rotina e de estrutura e de projeto de vida é muito importante, porque a gente chega numa sala de NA ou a gente para de usar, a gente está sem repertório nenhum de vida. A gente não tem nada, a gente não construiu nada. A gente não tem identidade, a gente não tem nada. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Se a gente não trabalha isso, você pode ficar limpo um tempo, mas você vai começar a sofrer e você não vai aguentar. E aí você vai usar de novo, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, isolamento, um namoro que pra mim, eu de novo, né? Eu falei no outro episódio sobre isso. Vai lá assistir. Eu tinha um relacionamento que a pessoa que estava comigo queria viver um modelo de relacionamento que para mim não servia. E eu achava que eu tinha algum problema, que o problema estava comigo, que tipo assim, o normal é isso que a pessoa tá exigindo que eu seja. E eu ficava mal por ser daquele jeito. E eu lembro da primeira vez que eu tive vontade de usar, nesse período de estar limpa, que eu tava com esse cara. E esse cara não usava. não, gente, ele não usava, ele não bebia uma gota de álcool, nada. Era uma pessoa extremamente caseira. Mas é isso, assim, eu nem sei se eu amava ele, porque eu acho que eu coloquei ele numa posição de me salvar, porque eu tava perdida, já apresentava sinais de que... Você não tinha trabalhado esse vazio e aí você depositou nele, né? Exatamente, eu achei que ele ia me salvar. Mas aí, assim, eu comecei a me isolar, né, ele era uma pessoa super caseira, então a gente não saía, a gente, né, muitas vezes eu ia pra casa dele com meus filhos, com cachorro, e ele tinha gato, e aí ficava eu não sei, um negócio lá que eu falei, gente, eu não quero isso, é muita gente, eu quero silêncio pra dormir, eu não quero bicho entrando no quarto, gato subindo na cama, criança, não quero.
E aí eu fui abrindo concessões, tipo assim, eu fui dizendo sim para muitas coisas que, na verdade, eu não queria dizer sim. Isso também é uma coisa que, aos poucos, você vai te destruindo, e no sentido de tipo assim, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Tem que aprender a pôr o limite, né? E é Seus uma das limites. coisas que eu falo hoje em dia, que é a coisa mais preciosa que eu adquiri depois que eu fiquei limpa, foi a liberdade. Liberdade de dizer não, liberdade de ir aonde eu quero ir e não estar com quem eu não quero estar e decidir o que eu quero e o que eu não quero da minha vida. Prosperidade é liberdade de tempo. Gente, isso assim é tudo, cara, mas isso eu entendi que foi uma construção, sabe? E aí eu lembro que teve um dia, eu nunca vou esquecer, que foi o dia que eu tive vontade de usar, né, que eu tava falando, que foi acho que, sei lá, era um sábado, e eu não queria ir dormir na casa dele. E aí ele falou que, como assim? É um absurdo, porque sábado, quem que não dorme? Os namorados não. Todo mundo dorme junto. Eu falei, bom, mas eu não sou todo mundo e eu não quero. E aí eu sei que ele ficou assim, uma pressão, uma coisa, um negócio assim em cima de mim. E eu lembro que esse dia eu senti vontade de usar. E aí eu liguei pra Júlia, que é uma amiga incrível que eu amo, que ela não mora aqui mais. Ela tá morando nos Estados Unidos, que é adicta também. E aí eu fui encontrar com ela, e aí eu saí com ela. Não sei o que teve em algum lugar, assim, nessa época eu ainda gostava de socializar. Hoje eu sou bem antissocial, mas eu tô tentando melhorar isso, porque eu entendo que o isolamento, ele é um gatilho pra mim. Mas, e aí essa foi a primeira vez que eu senti vontade de usar, né? E aí depois foi indo, assim, tipo, eu ficava com a pessoa sem querer estar com a pessoa. Não usei. Mas também... Como é que foi sentir essa vontade pra você? Foi Deu horrível. medo, assim? Deu, Você ficou muito, assustada? muito. E aí eu lembro da Júlia, dessa minha amiga, falando, eu acho que você precisa, porque eu também tinha crises de choro, né? Eu lembro, tudo eu chorava, eu tava sempre melancólica, eu tava sempre... Triste, né? Porque eu acho que o adicto, eu entendo que as histórias são diferentes. Cada um tem a sua história, a sua vivência, a sua droga, o seu tempo de uso, a sua família. Mas a gente tem muitas coisas que nos unem. A gente é muito semelhante na forma de sentir as coisas, entendeu? A gente é muito intenso, a gente é muito sensível, a gente sente tudo de forma visceral. Então, é isso, assim, eu tinha crises de choro e, tipo, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí foi a primeira vez que a Júlia me falou, acho que você tem que ir num psiquiatra. E aí eu lembro que eu fui, mas não deu certo, ela me deu remédio, eu comecei a tomar, assim, eu não estava pronta, assim, eu não sei, tudo que aconteceu na minha vida precisava ter acontecido, sabe? Mas aí eu lembro que esse meu namorado, ele foi viajar a trabalho, né? E eu fiquei sozinha. Ele ficou uma temporada no Rio, trabalhando. E eu já não tinha amiga, né? Não tinha ninguém, assim. Nessa época eu trabalhava numa incorporadora e eu lembro que eu comecei a tomar... como é que é o nome daquele remédio, gente, que dá alucinação? Fugiu o nome. Stilnox. Tem um outro nome. Isso porque ele estava ausente. Se você não gostou de ele estar ausente, ou você estava gostando de estar sozinho? Não é que eu não gostei. Eu não sabia o que fazer com o meu tempo livre. Então eu trabalhava, chegava em casa, eu falava, nossa, eu vou dormir. E eu comecei a tomar remédio pra dormir, pra passar o tempo. Eu só queria que passasse aquele tempo pra eu dormir e acordar no dia seguinte, pra você ver o tamanho da solidão, né? do vazio da minha vida, de tudo, né, assim. E eu comecei Você nem gostava tanto de estar sempre com ele, mas era o que você sabia fazer, né? Era o que preenchia, né, assim. E aí eu comecei a... Gente, eu preciso lembrar o nome desse remédio, porque esse remédio, ele é seríssimo. Eu já tratei pacientes com vício nesse remédio. Qual que é o nome que você falou? É Stilnox, mas ele tem um nome mais popular. E aí eu comecei a tomar esse remédio. Então a Júlia me dava, minha amiga, mas ela não sabia que, né, tava no descontrole, assim. Depois Zolpidem. Zolpidem.
Zolpidem. Galera tomando Eu já tratei pessoas Pra com... dormir. É seríssimo esse remédio. E eu comecei a tomar Zolpidem. E aí eu lembro que eu comecei a tomar. Isso antes dele viajar, na verdade, né? E eu tinha um problema de dormir junto com ele. Eu não conseguia. Ele fazia muito barulho, eu era muito sensível, se mexia, roncava, eu não sei. Eu sei que eu não conseguia dormir. E aí eu tomava esse remédio. E aí eu virei adicta, viciada no remédio. Virei adicta não, já era, mas assim, a minha O seu vício foi para o compulsão remédio. foi pro Zolpidem. E Você tomou por conta. por conta. Eu nem lembro como que eu conseguia. No começo eu Que coisa conseguia mais fácil É, nesse país. você exatamente. conseguir receita. coisas ilegais, É, receita. Tem gente que vende a preço de banana. Exato. Comecei a tomar, e aí assim, antes de eu recair, né, eu fiquei com ele, assim, e aí o remédio, eu lembro de eu ter o mesmo comportamento da droga, né, eu não conseguia parar de tomar. E eu lembro que o Zolpidem, ele tem um tempo de ação de 4 horas, né? E aí, batia as 4 horas, eu acordava. Aí eu tomava outro. Aí batia, entendeu? Eu fiquei nessa batida. Chegou uma hora que eu tive que fazer igual eu fiz com droga. Eu jogava o remédio na privada e dava descarga, porque eu não conseguia parar de tomar. Aí no dia seguinte eu tava comprando remédio de novo e tava tomando de novo. E eu fiquei durante muito tempo. Acho que eu fiquei uns 6 meses assim. E aí é isso, né? Aí já degringolou. Em nenhum momento eu pedi ajuda. E ele tava. Já tinha voltado do Rio. Não, eu comecei a tomar. Quando ele foi pro Rio foi quando eu recaí. Aí, tipo, isso foi. Eu comecei a tomar E antes. ele não percebeu. Né? Não, ele sabia que eu tomava remédio. Mas quem não toma remédio? Mas é um remédio pra dormir, tá Exato, tudo bem, quem Não, toma né? remédio, sim, né? mas É. você ficava mais, tipo, o dia inteiro meio Não, mole, esse remédio assim. ele não dá Não? isso. É esse que é o ponto desse remédio. Por isso que as pessoas tomam. Porque você não fica chapado, lesado, assim. Sonolento. Ele induz ao Sonolento. sono. Ele é tipo um Sono hipnótico. indutor, Na verdade, ele é um hipnótico, assim. E Então você tomava o remédio praticamente todos os dias. foi um uso igual ao uso de droga, assim. E Passava o efeito e já tomava de novo. sim, foi bem ruim, assim, mas eu já tinha passado do ponto ali de sinais de recaída e eu nem me dei conta que aquilo ali que eu podia voltar a usar droga, assim. Bebida, nesse momento, não. Eu nunca gostei muito de beber. Nunca foi minha droga principal, né? Aí teve um dia que o meu namorado foi viajar a trabalho, né? E aí eu entrei em contato com um ex-namorado, que é o que faleceu, né? Ele era a minha reserva, cara. Muito maluco, como foi meio simbólica a morte dele, assim, pra mim, sabe? Fiquei muito mal. Ele da droga dele? Hã? Ele morreu por causa de consumo de droga. Com certeza foi, né? Ele teve um negócio no coração. Não foi overdose, ele não estava usando quando ele teve, até onde eu sei. Uma consequência foi uma do uso consequência do abuso, né? De anos de uso, né? Uhum. Mas ele era meu parceiro no uso de drogas. Assim. A gente namorou um tempo, mas às vezes que a gente se encontrava depois, às vezes eu tava namorando alguém, ele também, a gente se encontrava só pra usar droga, assim. Tipo, a gente tinha um carinho, assim, sabe? Sei lá. Uma relação meio maluca. E aí eu lembro que eu fiquei construindo, né? Quando esse meu namorado foi viajar, eu fiquei pensando. Falei, porra, já faz 4 anos, né? Que eu tô limpa. Eu não sei mais se lá onde eu buscava droga ainda tem droga. Será que eu vou conseguir chegar lá na quebrada, assim, do jeito que eu chegava pedindo droga? Não sei. Aí, sabe, eu comecei. Conversando Aí eu com comecei você a mesmo. negociar. Eu já entrei na fase da recaída mental. Já tava negociando, já tava pensando que não, ia ser só uma vez, eu não preciso contar pra ninguém. Porque pesava, né? 4 anos limpa, você vai usar. Eu falava, não, Você mas sempre acha que é tipo, eu vou usar uma vez e vai pronto. saber, só vou usar essa vez, tá tudo bem. E aí é isso, né? Mentira que a gente vai contando pra gente mesma. E que mentiras plausíveis, porém verídicas, né? E aí você vai, aí você negocia. Aí até um dia que eu fui até lá na Bela Vista. Aí passei de carro lá na rua, tal, não vi ninguém. Falei, nossa, não, peraí, deixa eu passar de novo. Aí passei de novo e meu,
uma ansiedade, um negócio. Aí eu acho que no caminho eu peguei alguma coisa pra beber. Não lembro. Não, eu nunca bebi, nunca fui, mas peguei um negócio pra beber. Não consegui pegar droga nesse dia, mas eu cheguei em casa num estado. Ansiosa. Meu, eu tava assim, tipo, eu falei, nossa, uma adrenalina. Eu falei, mano, quase que eu peguei, quase que eu recaí, não sei o que, tomei um banho gelado, nossa, ainda bem, não sei o que. Meu, aí lembrei de um outro cara que eu andava, que era traficante, só que ele era mais da elite, assim, né? Ele não era da favela, nada disso. E tentando lembrar como é que foi. Ah, não foi não, cara. Aí minha recaída, olha só como foi. Eu fui encontrar esse meu ex-namorado, o que morreu. Ele trabalhava com só coisa errada, né? Trabalhava com bichos, trabalhava com máquina de aposta, que ele colocava as máquinas na favela, assim, e ele ficava recolhendo os dinheiro depois. E ele tava numa dessas quebradas aí, e eu tava trabalhando, e eu falei, hoje, então vamos se ver, vamos, não sei o quê. Ele tava sempre, vamos, né? Vamos, adorava. E aí fui. Aí eu lembro, a gente usou dentro do meu carro. Gente, Deve estar chovendo muito, né? A gente está recebendo aqui um alerta da Defesa Civil em relação à chuva no dia que a gente está gravando. Então, não é que a gente está deixando o celular ligado. Você viu que foram não, todos, né? O meu Foram celular tá todos. sempre pra vibrar. E É, quando é o meu alerta também, deles, ele toca, né? Engraçado. Bom, pelo menos não é aquele do Google que falaram que estava tendo um terremoto, é só alerta de chuva. Jura? Teve de ontem, né? Não, a semana Nossa. passada soltaram um alerta, acho que na região do Itaim, se eu não me engano. Terremoto que ia ter um no Brasil? terremoto, Nunca vi isso. 5,5 na escala. E aí ficou todo mundo muito assustado, mas foi um alarme falso. Então, mas alarme de chuva nessa época do ano, a gente sabe que não é falso. Provavelmente deve estar chovendo Não, lá. e São Paulo inteiro, porque tá aqui, ó, Zona Norte, Centro, Zona Oeste. Então, é onde a gente tá. Eu recebi, terceira vez que eu recebo Eu hoje. também. Todo Então, mundo, né? agora vamos continuar aqui. Enfim. Senão o pessoal pensa que a gente fica com o celular ligado, mas não. Bom, e aí eu recaí, né? No carro. Usei no carro com ele, e aí a gente foi... Na hora, como é que foi a sensação? Enfim. Foi maravilhosa, né, gente? A hora cocaína que é passou. incrível. Cara, eu não sei. Eu continuei usando, assim, não lembro de ter... Você deu uma sequência. Eu dei. Então, aí, essa recaída, eu recaí um mês depois, uma semana depois que eu fiz 4 anos limpa. Fiz 4 anos, uma semana depois eu recaí. E aí continuou. E aí eu continuei, né? E aí, seu namorado? então, aí ele voltou, e aí, né, mentiras, até um dia que ele morava muito perto da minha casa, né? E eu sempre acordei cedo, né? Aí ele mandou uma mensagem pra mim. Já saiu pra trabalhar? Vou passar aí pra gente tomar um café. Tinha acabado de chegar. Eu tava na minha casa, porque é isso, esse meu uso, depois que eu recaí, É mais intenso. ele foi mais intenso e ele foi mais solitário, porque eu já não conseguia socializar. A droga, a cocaína faz isso com você. Você já acha que as pessoas estão te perseguindo, e não sei o quê, e você não quer estar no meio, né, sendo visto, você quer ficar em casa usando. Então, o meu uso nesse um mês, foi mais solitário e em casa, assim, sabe? E você usou algum dia que ele tava junto? então, Percebeu ou não? vou chegar lá. Até ele voltar dessa viagem, eu tive momentos de uso e tal. E aí, eu já percebi que o negócio já tinha saído do controle e que estava sendo muito pior do que foi em 2015, né? Eu era outra pessoa, a nossa doença, eu falo que é igual uma vela, né? Você começa a usar, você acende a vela, aí você para de usar, você apaga a vela e a vela tá ali onde parou, na metade. Você volta a usar, é a mesma vela, cara. Então, é só ladeira abaixo. E eu posso dizer que isso é muito real, porque foi bem Mais feio, intenso, assim. né? Foi muito. Mais rápido, mais Não, foi intenso. muito intenso. E aí, nesse dia, eu comecei a usar, né, muito. Enfim, aí ele chegou e até então ele não sabia. Mas eu já tava
descontrolado, e eu trabalhava, e meus filhos, e aí eu comecei a pegar com uma pessoa, né, com esse cara. Então, tipo, já era muito mais fácil. A hora que eu queria, eu ia lá, pegava e ficava comigo. Eu já pegava um monte pra ficar vários dias comigo, assim. Começou a se isolar. E aí, quando ele chegou, ele não sabia, aí teve essa situação que ele falou, né, vamos tomar um café antes de você ir trabalhar na padaria. E eu já tava sofrendo, eu já queria parar, eu já não sabia como parar. Eu já vi que tinha desandado, e aí eu falei pra ele, não vai dar porque eu usei droga. Ele sabia Falei. que você já... Não, ele não sabia. sabia de Ele não nada. sabia. Não, ele sabia que eu era dependente química, que eu tava limpa. Sim. Mas que eu tava limpa há 4 anos, né? Ele falou, ele falou, você tá zoando? Eu falei, não, é verdade, cara. Aí ele foi pra minha casa, subiu, eu tava usando. Aí ele me viu num estado, assim, e ele chorava, não sei o quê. E aí, nesse momento, ele ligou pra minha mãe, pra minha irmã, e falou pra todo mundo, ó, a Teresa recaiu. E minha mãe é foda, né? Minha mãe ela já sentia, ela já sabia. Ela morava na Bahia na época, né? Ela pegou o avião e veio direto pra São Paulo. Aí, gente, entre o momento que eu pedi ajuda, porque isso que eu fiz com meu namorado foi um pedido de ajuda. Isso aí foi um pedido de ajuda, né? Até o momento que eu aceitei me internar, minha mãe chegou. E aí, assim, minha mãe, ela já sabia, ela já tinha entendido lá atrás que eu tinha uma doença. Então, assim, o approach dela foi outro, né? Ela sabia que... Cara, meu namorado, ele escondia a chave do meu carro, ele pegava meu cartão, ele me trancava em casa, eu tentei fazer a internação domiciliar, eu tentei voltar pra NA. Esse daí. Esse, Aí ele e minha mãe foram em algumas clínicas, foram no médico, e eu não queria ficar em nenhuma clínica, e aí eu saía, voltava e usava, e aí... E minha mãe, ela tava assim de mãos atadas, porque ela sabia que a gente não faz ninguém parar de usar, a gente não convence ninguém a parar de usar, a gente não amarra, não esconde a chave do carro, não adianta. Se a pessoa não quiser, ela não vai parar de usar, cara. E aí, assim, é o que muita gente chega pra mim no Instagram, assim, e pede ajuda, né? Pessoas que são codependentes, né? Pessoas que se relacionam com pessoas que usam. Ah, meu filho, ah, meu marido, ah, minha esposa, ah, minha namorada. O que eu faço? Eu falei, para de tentar ajudar. É isso que você tem que fazer, você tem que parar. Você tem que abrir mão. E você tem que deixar a pessoa se fuder mais um pouco, cara. Desculpa, perdão da palavra, mas assim, às vezes a pessoa precisa só vai sofrer melhorar quando ela quiser, quando né? ela chegar no fundo do poço. E ela só vai querer quando ela vê que ela estiver sozinha. Então, foi isso que minha mãe fez. Mas ao mesmo tempo é um distanciamento, mas é um cuidado de... Cara, eu tô aqui. Quando você quiser, eu tô Venha. aqui. Entendeu? Braços abertos. Aí até que chegou um dia que eu não aguentava mais, assim. E eu pedi pra ser internada. Tava namorando ainda ou não? Eu tava. Ele sabia que eu tava recaída, que eu não conseguia parar e tal. E aí eu pedi ajuda e falei, não, quero ir pra clínica. E aí, no dia seguinte, minha mãe marcou uma consulta com um psiquiatra que eu não conhecia, que era o Dr. Cirilo. Eu fui em consulta, eu não conseguia... Eu nem sei, eu tenho até vergonha desse dia. Eu falo desse dia pra ele até hoje. Eu não conseguia nem falar. Eu sentei na cadeira e ele me perguntava, eu falava, eu não sei, não consigo falar. Ah, então vamos pra clínica amanhã, vamos. E aí eu acordei no dia seguinte. E nessa época também eu comecei a tomar muito Rivotril, quando eu tava usando. É uma mistura perigosíssima. Então eu também tomava Rivotril. Então já tava tudo, tava perdido já, né? Aí eu fui pra Greenwood. Nem sei se podia falar o nome, mas tá. Você ficou vários meses, então. Não, Certo. então, aí fiquei um mês. Um mês usando. Fiquei um mês recaída e aí decidi que tava na hora, porque ou eu ia perder meus filhos, ou eu ia morrer, ou ia acontecer alguma coisa. E aí eu fui, né? Então, no dia seguinte da consulta eu fui pra clínica, lá em Itapecerica, mas eu fui pra ficar um mês. Falei, eu vou pra cortar a compulsão, porque eu não consigo passar 10 minutos sem usar. Acorda, usa, não, assim, era assim. O meu uso foi assim, tá? Sendo que lá atrás eu usava em dias específicos. Essa minha recaída eu usava todo dia, o dia inteiro.
De ter cedido o quê? Umas 15 vezes por dia? O dia inteiro. Inteiro. Você nem Não- tinha mais o horário, aquele horário de nem- ser mãe, né? Não. Tipo, meus filhos, na verdade, assim, eles já estavam um pouquinho maiores e eu era sócia de um clube, né? E eles faziam muitas atividades no clube, né? Então eu acabava Ficando muito tempo sozinho. deixando eles lá no clube, eu ficava muito tempo sozinha. E. Enfim, falei, vou ficar um mês na clínica porque eu preciso cortar essa compulsão. Fui pra clínica, bateu um mês, eu falei, tchau, estou indo embora. O doutor Cirilo falou, tá bom. As pessoas lá dentro falaram, você vai voltar a usar. Eu falei, para, gente, não vou, já tá tudo bem. Vou sair, peguei e saí. Saí na sexta. No sábado, eu encontrei com o meu namorado, a gente tava namorando ainda. Ele foi me visitar na clínica e tal. Aí fui pro clube, piscina com as crianças, não sei o quê. Aconteceu uma briga lá com a mãe de um menino que era amigo da minha filha, que empurrou minha filha na piscina. Meu, uma coisa maluca. Eu saí na mão com a mulher. Aí vou copo de vidro, e aí chuta aqui, vai ali, segura. Meu, Um barraco. gente, um barraco assim, cara, uma vergonha, uma vergonha. E aí, uma coisa maluca, eu falei, gente, como? Qual a chance disso acontecer? E aí, no dia seguinte, eu fiquei muito mal, assim, e eu senti vontade de usar. Fiquei com muita vontade de usar, depois da adrenalina da briga, fiquei com muita vontade de usar. E minha mãe esse dia foi dormir comigo, porque ela sabia que não tinha sido legal aquilo que aconteceu. Isso foi no sábado, né? Eu saí da clínica na sexta, isso aconteceu no sábado. Domingo eu fiquei lá com a minha mãe, ela meio que ficou comigo, assim. Na segunda eu tinha terapia. Contei o que aconteceu e o meu médico falou, você vai voltar a usar. Você vai recair. Não sei o que. Não, você vai recair, volta pra clínica. E eu, muito obediente que eu era ao doutor Cirilo, porque assim, gente, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha forma de me ver no mundo, de entender a doença, a dependência química, a adicção, propósito de vida, tudo, cara, tudo que eu nunca soube, que eu não aprendi em lugar nenhum, assim, ele me ensinou tudo, sabe? E nesse um mês que eu fiquei na clínica, eu tinha consulta com ele uma vez por semana, às vezes duas, então eu já tava assim, fascinada pela inteligência daquele cara, porque gente, ele é uma das referências, assim, na área de compulsão mesmo. E ele é muito inteligente, enfim. Então eu era obediente a ele, porque, não sei, ele era o meu poder superior, assim, tipo, ele era o meu guia, sabe? Eu falei, tá bom, vou voltar. Meus filhos ficaram muito mal, eu lembro. Eles tinham quantos anos? Foi muito difícil, assim. A Ju tinha 13, o Caio tinha 10. Muito difícil, assim. Eu não falei pra eles o que era, né, que tinha acontecido, assim. Eu falei que eu tava com depressão e tal, porque assim, antes de eu ir pra clínica, nessa minha recaída, eu tinha momentos depressivos, né? Porque tinha um momento que eu parava e que eu ficava mal, ficava na cama, não conseguia levantar. E aí eles viam que eu tava toda hora indo em médico, porque minha mãe já sabia que eu tinha recaído, meu namorado também, então eu tava toda hora indo em médico, não sei o que, eles sabiam que tinha alguma coisa de errado. Eu falei que era depressão. E... Bom, voltei pra clínica e aí eu relaxei. Eu falei, fiquei o tempo que foi preciso pra fazer meu tratamento, pra entender sobre mim, sobre minha vida, sobre tudo, assim, sabe? E eu tava num processo de ressocialização em março de 2020, que foi pandemia, né? Teve o lockdown em março e eu tava nesse processo de ressocialização. E aí eu voltei pra clínica e eles falaram pra mim assim, olha, você vai ter que ficar uma semana no quarto, isolada. Falei, não vou. A clínica só era mulheres? Não, é mista. Mista? Aham. Mista, mas era tipo general lá, assim, era pique exército, assim, tipo, era, rotina, arrumar cama, disciplina, se não arrumar, não tem ligação, se não arrumar, não fizer, não vai ter visita, e não sei o quê, era grupo de manhã, tarde, à noite, assim, mas foi incrível, assim, foi muito bom, tipo, e aí,
eu conversei com o Dr. Cirilo, eu falei, cara, eu já tô em processo, né, de ressocialização e tal. Não vou ficar uma semana no quarto, eu vou enlouquecer se eu ficar uma semana aqui isolada no quarto por causa da Covid. Entendo, mas eu não, eu vou sair, eu vou pra minha casa, eu vou ficar isolada em casa. E ele aceitou. E aí eu fui. E aí começou o meu processo de cura, né? Não da doença, mas das minhas feridas, dos meus traumas, das minhas dores. Eu fui entendendo o quanto eu precisava de um propósito na minha vida, que eu não tinha, eu precisava descobrir quem eu era, o que fazia sentido pra mim, assim. Teve momentos difíceis, né, de eu não conseguir levantar da cama, de eu estar deprimida. Mas eu lembro que eu comecei a treinar em casa, né? Todo mundo, né? Na Covid fazia treino na varanda, né? Eu fiz também, aí, suava e meus filhos tendo aula online. E aí, quando eu saí da clínica, quando eu fui pra clínica, na verdade, meus filhos ficaram com o pai, né? Então, tipo, eles ficaram os 6 meses com o pai. E quando eu saí, eles quiseram dividir de uma forma mais igual as visitas, tipo, então hoje é uma semana comigo, uma semana com o pai. E foi assim desde que eu saí da clínica, né? E o que foi bom, porque aí a gente divide, né, a sobrecarga, assim, sabe? Não é sobrecarga, mas assim, a atenção, a demanda, né? Responsabilidade. É, A as resposta maior fica para responsabilidades. vocês também. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E aí é isso. Foi um processo maravilhoso, assim, de muita terapia, muito grupo terapêutico, né? E aí descobriu o seu propósito. E aí assim, eu Que ano lembro. foi isso, Tereza? Eu saí em 2020, né? Tá. Então, foi ao longo dos anos, assim, a gente foi construindo isso e eu falava, e aí nesse meio tempo eu tentei várias profissões, assim, tipo, trabalhar com internet, com, sei lá, marketing digital, aí não deu certo. Não, então eu vou ser influencer, eu vou fazer dancinha do TikTok. Falei, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro de algum jeito, o que eu vou fazer? Tipo assim, desesperada, né? Pandemia, tava foda, cara. E aí eu sempre lembrava desse amigo que me levou no ENA, que ele faleceu limpo, mas ele teve um aneurisma, mas ele tava uns 3 anos limpo, assim. Que ele falava, ele me chamava de garota, ele falava, garota, você um dia vai Ajudar as pessoas. ajudar as pessoas com a tua história. As pessoas, tipo, o caminho da cura pode ser a doença, sabe? Tipo, e você vai trazer isso para as pessoas, assim, você vai ajudar quem tá chegando, né? E eu comecei a falar com o meu médico sobre isso e ele achou incrível e naquele momento que eu conversei com ele, ele estava abrindo um curso de conselheiro, né, em dependência química na clínica dele. Aí eu comecei a fazer um outro curso antes, porque o curso dele não estava formatado ainda. Aí eu fiz um outro curso na Uniad, de conselheira. Aí fiz o curso dele. Aí no meio do processo de eu estar fazendo o curso dele, eu já estava, sei lá, 1 ano e meio limpa, um pouquinho mais. Eu já sabia que eu ia trabalhar com ele, porque ele falou, você vai trabalhar comigo. E aí começou a surgir pacientes, né, na clínica médica, porque a Aldeamos é assim, é uma clínica médica que tem um hospital dia, né? Então tem grupos terapêuticos, né? Então a gente tem grupo de prevenção à recaída, a gente tem grupo de trabalho e estudo, grupo de relacionamento, grupo de construção de agenda, eu dou um grupo lá de partilha. Então chegam pacientes pra gente, muitos precisam ser internados, então a gente tem clínicas que a gente direciona, dependendo do caso, E a gente faz esse acompanhamento de muito perto do paciente, né? Então, a gente como conselheiro, a gente é a premissa para a gente ser conselheiro é ter a vivência na dependência química, porque eu acho que é isso que conecta com o paciente, né? A pessoa olhar para você e falar, os psicólogos são incríveis e são mesmo. Mas eles não entendem a dor, Mas eles né? não viveram, cara. Ela viveu, ela, tipo, tá aqui mostrando que é possível, porque olha onde ela chegou, né? Assim, então,
é um elo muito importante, né, a nossa presença ali, sabe, para aderência ao tratamento, sabe, então a gente faz todo esse meio de campo, assim, entre os médicos e o paciente, né, então a gente faz tudo, né, eu já tive que ensinar pessoas a tomar banho, que nunca tinha aprendido, não sabiam como tomar banho, não sabia pentear cabelo, tipo, e assim, eu faço com tanta alegria isso, porque, tipo, eu entendo que ninguém ensinou isso para ela, né? Muitas vezes vem de uma família muito disfuncional, né? O que a gente percebe que a família também adoece junto. E... Enfim, mas assim, foi isso, o processo foi esse. E aí começou a chegar paciente e o doutor Ciro falou, vai lá. Eu falei, mas calma, já? Como assim? Não sei se eu consigo. Vai. Então ele sempre confiou muito em mim, assim, muito. Tipo, a confiança que ele tem em mim, assim... Nem você tinha no começo, Não, né? exato. É isso que minha irmã fala. Ela fala assim, cara, ele acreditou em você antes mesmo de você, né, acreditar. E aí, assim, ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, responsável pelo meu processo de recuperação, assim, sabe? E... sem ele seria muito mais difícil. Ele mudou minha vida mesmo, assim. Então, é muito nítida, assim, quem eu era aqueles 4 anos limpa, lá em 2015 até 2019, e quem eu sou hoje, né? Eu não tinha nada, Ela tava né? pronta lá, né? Não, e eu não tinha nada, eu não era ninguém, assim. Tipo, não é que eu não era ninguém, mas... Sabe, era uma vida meio vazia, né? Você estava sendo preparada. Eu Não tava, tinha esse né? propósito, né? Tipo um Eu vaso, tava a gente é um totalmente vaso, sendo preparada. tipo um oleiro que eles falam, né? Para fazer um vaso. Então, as pessoas que Deus vai colocando na nossa vida, é um quebra-cabeça a vida. Então, é por acaso, não tem nada por acaso. Vai ter o momento certo de fazer um encontro, vai ter o momento certo de conhecer fulano de tal, vai ter um tempo certo de você entrar dentro de uma empresa. Às vezes um relacionamento, infelizmente, vai ter que acabar um relacionamento para começar um relacionamento novo, porque várias pessoas vão estar envolvidas naquele relacionamento. Então, tudo é um quebra-cabeça, é frequência. Então, você estava numa frequência totalmente baixa, onde as pessoas te deixavam cada dia mais para baixo. Totalmente. E você foi para dentro de um lugar, porque assim, tem pessoas que é mais espiritualizada, tem pessoas que têm uma visão diferente de olhar para você e falar, filha, vai acontecer isso na sua vida daqui 2, 3 anos. Ah, mas como é que você sabe? Já está meio escrito, é só olhar para sua cara, saber da sua trajetória, da sua história que vai acontecer. Então a gente precisa às vezes estar aberto para isso, como você falou, tem que estar aberto para uma ajuda primeiro. Sim, se com você certeza. Tá aberto para isso, com começa certeza. a aparecer tanta coisa, você com fala, certeza. o que está acontecendo na minha vida? Quem que Com me certeza. achou lá da casa do chapéu para isso? Então a vida é isso. Então você está sendo preparado e agora você vai ter que preparar novas pessoas. Sim, E é hoje verdade. você contou pra gente que você está fazendo faculdade de psicologia, né? Tá trabalhando Tô no 4º como semestre, conselheiro, E provavelmente você vai trabalhar aí nessa questão na área de psicologia com dependência química. dependência química. Muito provavelmente. É isso que ele falou, né? Assim, eu A acho gente nunca que... sabe, né, o futuro, mas mas o eu acho que é o meu busca. propósito. Eu tenho tanta coisa, assim, eu preciso colocar isso pra fora, eu preciso mostrar isso pra mais gente, eu preciso ajudar outras pessoas que estão aonde eu estive há 5 anos atrás e que não sabem como fazer, sabe? Então Mostrar o caminho, mostrar que tem... não tem cura, né? A gente tava falando disso, mas tem caminhos. existe tratamento. Só que assim, você precisa ser extremamente obediente ao processo. Entendeu? Faça o que as pessoas estão falando pra você fazer. Faça, cara. Fala que o fracasso ele deixa rastro como sucesso. Então tem hora que você não precisa passar por aquilo que alguém já teve que passar. Isso! E a pessoa tá ali, ela sabe o que ela tá dizendo. faz, Só meu filho, você sabe você que vai isso sofrer. foi uma coisa que eu aprendi em NA e que eu segui muito, assim, lá. E depois com o Dr. Cirilo na clínica, que não questiona, cara. O cara tá 10 anos limpo. Se ele tá falando pra você fazer isso, pode ser que você não entenda hoje. Mas faz algum sentido. E então você faça, porque você não sabe nada. Você quer ficar limpo? Não é isso que você quer? Você não quer ficar limpo? Então obedeça, Segue quem cara. está. Segue quem já passou por isso. Quem já e passou sabe por o que tá isso, funcionando, exatamente. Porque entendeu? assim, de novo, eu entendo que as vidas são diferentes, as histórias, blá, blá, mas a gente tem um modo de funcionar que é muito parecido. Então, a chance de dar certo pra você o que eu fiz é muito grande.
Porque você é adicto, eu também sou, cara, entendeu? E o meu médico trabalha há 30 anos com isso. Ele sabe exatamente como funciona, né? Então, eu acho que hoje eu vejo que foi muito necessária, né, a minha recaída. Foi dolorido, foi sofrido, mas assim, eu não seria quem eu sou, né? Hoje. Eu não estaria aqui. Como é que você explica algo pra alguém de recaída se você nunca teve? Exato. Qual que é a sensação? Não, eu acho que ela não teria também tem isso. tido esse tratamento por completo, né? Vamos dizer assim. Se você não tivesse tido a recaída, naquele momento ia ser em outro. Sim. Não, é isso. Hoje eu olho e falo, cara, a Tinha que recaída, acontecer, ela ela ia era acontecer. inevitável. Ela era inevitável. Tipo, ia acontecer, entendeu? Você não estava preparado ainda, né? Eu não estava preparada ainda, mas... e aí nossa, eu tenho uma vida hoje, assim... eu descobri, assim, uma outra Tereza, né? Impressionante, assim, porque aquela pessoa que precisava de pessoas, lugares e coisas para preencher e para estar sempre... Precisava de aprovação. Precisava sempre de aprovação, não conseguia ficar sozinha. Hoje em dia adora ficar sozinha. Gente, eu amo! Eu amo! Porque na verdade não dava pra ficar com você mesmo, Não, né? não conseguia. dava pra se suportar, Não, né? era Você não gostava de você, eu né? não me suportava. Se você não gosta de você, como você vai ficar sozinha, Eu não me suportava. Né? Você não se suporta. Exatamente. E é isso, assim, até hoje, eu ainda tenho muitas questões, gente, que eu não sei lidar, que eu não achei a resposta ainda. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu tomo medicação, eu entro em compulsão, entendeu? Então, só que assim, eu já sei quando tipo assim, eu já sei. É diferente, assim, porque eu já tenho conhecimento, eu já consigo ver o mecanismo, sinais, o negócio né? acontecendo ali. E tudo bem, O por painel mais do que. carro avisa. Por mais que eu não consiga deixar de entrar nessas compulsões, principalmente por comida, né? Você troca, né, uma Eu coisa. já sei que eu preciso, né, ver o que tá acontecendo ali. Muitas vezes é uma ansiedade, muitas vezes é tempo livre. Eu ainda tenho muita dificuldade com tempo livre, com descansar. Você pode descansar, não precisa fazer nada, você não tem nada para fazer, já tá tudo feito, hoje é o seu dia de descansar. Não consigo. Eu não consigo, eu preciso estar sempre fazendo coisas. Ocupa a mente. Uhum. Uma vez o terapeuta falou pra mim assim, ó, você precisa de uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, você gosta de rede? Eu falei, adoro. Então deita na rede, não pega nenhum livro, não pega nem um celular. Aprender a descansar. E Contempla. viaja na maionese. Como assim? Você tem que parar de pensar, cara. Sua cabeça é muito pensante. E dito e feito, tem hora que eu viajo assim, fico olhando pro nada, sento. Mas vou que na praia bom, mesmo, cara, faço que essa você viagem consegue. sozinho. Isso é muito legal. Não, mas é um trabalho que eu vou É um usando trabalho. várias ferramentas. Então, um exemplo, ontem eu peguei minha bicicleta e falei, cara, eu quero sumir essa bicicleta. Coloquei um som legal, fui parar lá no Plaza, lá da minha casa, lá da Marginal. Nunca tinha ido pelaquela pista. Cara, coloquei uma música da hora, parei, depois coloquei um podcast no meio do caminho, depois eu parei pra tomar um café no meio da Marginal, nem queria comer. Eu falei, não, eu quero tomar um café. Falei, até não voltei. Trabalhei um pouquinho por ali mesmo, falei, cara, que viagem, tipo, me conectei comigo mesmo, assim, várias ideias. Na hora que eu cheguei em casa, eu tomei um banho, a cabeça já voando pra fazer um monte de coisa da hora, tipo, me preparei. Então, todo dia você tem que usar uma ferramenta, porque você vira naquela Pra rotina de desconectar. acordei, trabalhei, cheguei em casa. Não, às vezes não quer chegar à noite em casa, se for chegar à noite em casa, faz alguma coisa, sei lá, vai fazer um jantar, vai assistir um Netflix diferente, ou vai na casa de alguém, pede uma comida, ou vai mexer no guarda-roupa, arruma o guarda-roupa inteiro. Adoro arrumar Compra guarda-roupa. 4 Gente, eu tartarugas tô lá e vai lavar o precisando aquário disso. do tartaruga. Faz alguma Não, e coisa. eu tenho coisa pra caramba pra fazer, cara. Eu tenho 2 bichos, 2 filhos, uma casa, um apartamento pra cuidar, assim, trabalho. Aí agora as redes sociais, assim, que eu tô... Então, essa das redes sociais, você estava contando que você começou em janeiro, né? Que é bem recente. Gente, A gente tá- foi no dia 20, 22 de janeiro. E aí deu uma estourada as suas redes sociais. Deu uma estourada. A gente te conheceu pelas redes sociais. Deu uma estourada. Eu já tinha essa conta, né, há um tempo, essa Tereza Conselheira. Só que eu criei ela e aí depois eu fiquei meio tentando entender o que eu ia trazer nela. O meu trabalho como conselheira ou a minha história. Não, mas não se separa. Isso que eu ia falar, não tem tem separação, separação, né? história Não, do seu trabalho exato. como Mas eu fiquei conselheira. pensando, puta, eu vou mostrar o meu dia a dia trabalhando, eu vou, sei lá, eu não sabia, eu não conseguia entender o que eu ia fazer, assim.
Até que eu comecei a postar de novo lá na Bahia, porque eu sei lá, assim, me deu um start, eu falei, gente, eu preciso falar, e aí eu comecei a falar sobre como eu funciono, né, sobre o que eu passei, mas também, mais do que isso, assim, sobre a minha forma de funcionar e de reagir diante do mundo e das coisas, e o meu caminho de tratamento e tal, e aí as pessoas começaram a se identificar muito mesmo, porque assim. é muito verdadeiro. Eu assisti vários dos seus vídeos lá. E é muito verdadeiro o que você fala, né, Tereza? É assim, você fala Não com a tem alma, roteiro, não tem não roteiro. tem. E aí as pessoas se conectam com o que é real, né? Não tem um script. Não tem. E assim que é Falando legal. aquilo que você vai Você sentindo. realmente Por isso que abrir a cresceu câmera e falar, tanto. Mas às vezes eu falo demais. Aí tem um vídeo que eu preciso editar, um vídeo de 5 minutos, que eu falo pra caramba, nossa. Vai E eu chegar, emendo às vezes, uma... pessoa. Às vezes é só uma pessoa que precisa ouvir. Fica naquela área que não viu. Só uma precisa ouvir. Não, Eu vou te mandar um negócio, meu... quem não mandar também... Muita mensagem, eu não consigo responder assim. Eu gostaria de poder responder todo mundo, mas eu preciso pensar na minha sanidade mental também, porque eu começo a querer fazer tudo ao mesmo Você tempo. precisa Eu tá tenho bem, um pouco. né? Pra ajudar os E eu outros. não, eu tô nisso assim, eu tô bem. Eu tô super bem, assim, mas eu digo no quesito de tipo assim, eu fico ansiosa. Tudo me dá ansiedade, gente. Não, mas se você Tudo começar a ansiosa. querer responder todo mundo, Eu fico querendo você vai... responder e todo mundo e eu não consigo. E aí eu paro, eu falo, não, agora eu preciso parar pra responder. Não, mas eu tenho que editar vídeo, mas eu tenho que não sei o quê. Você já fez Sabe isso. uma... Aprenda a descansar. Tereza, sabe Isso, Aprenda a descansar. Uma coisa que eu faço Trabalhar comigo, assim, eu tenho muita coisa para fazer, todo mundo tem muita coisa para fazer. E o que me ajudou muito nesse controle de tipo, vou responder, não vou responder, tenho que fazer, tenho que resolver isso. Eu tenho um quadro branco na loja, então assim, às segundas-feiras eu faço isso, isso e isso. Tudo bem, as coisas não funcionam exatamente assim, porque tem dia, por exemplo, hoje era pra gente ter ficado sem energia na loja. Então, assim, ontem eu tava super ansiosa, porque tem que programar, tem que ter... E não ficou sem energia. Não ficou sem energia, E aí você tem que ter a balança, porque você tem que ter tem que treinar as meninas, às vezes elas têm até dificuldade de calcular na mão, enfim. E não aconteceu. Então, ontem eu dediquei minha energia para poder resolver o dia que eu achei que eu teria hoje e não tive. Mas algumas coisas que eu coloco é o seguinte, às segundas-feiras, o que eu faço? Isso. Rotina, né? Eu falo muito rotina, isso. exatamente, rotina. Falo Às muito sobre terças-feiras, isso. Isso diminuiu a minha ansiedade e às vezes eu me pego, não, mas eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Eu falo, bom, hoje é o dia de resolver isso? Não. Isso. Vai acontecer alguma coisa se eu não resolver isso? Sim, não. Então, qual é o dia de eu resolver isso? Às sextas? Então, eu vou resolver na sexta. É prioridades, né? É prioridade, mas é controle. Às vezes só de anotar o que você tem que às vezes fazer. só de anotar o que você tem que fazer. Então, eu Às vezes coloquei tem um monte de branco, coisa na minha cabeça, eu falo, não, exatamente, peraí, deixa eu anotar, bloco de notas, anoto tudo, já foi Ah, meu bloco de notas, ele Mas é... o meu nem é bloco de ele notas. é cheio. determinar É na mão, o dia. né? Não, o meu é um quadro que eu Anotar tenho em qualquer aqui, coisa, que eu mas tenho assim, na loja. E eu falo, bom, hoje é o dia que eu me programei, sei lá, vamos supor, podcast. Eu vou olhar para o podcast às terças-feiras, que é quando eu vou fazer as postagens, os cortes. E às vezes chegar na quinta eu falo, poxa, não deu tempo de eu fazer o que tinha na terça. Tudo bem, eu vou esperar até a próxima terça-feira. E aí eu comecei a ficar menos ansiosa em relação a não fazer nada, porque eu começava a fazer, me perdia. Não, eu acho que essa questão controle, da ansiedade é de você priorizar. Justamente, Exatamente, segunda-feira é isso que eu vou fazer, terça-feira é isso que eu vou fazer. Parece ser uma coisa meio chata, Não mas isso mas me eu falo ajudou muito bastante, isso para as É meninas. muito bom. Eu sempre Às vezes eu não consigo, tiro mas uma tudo foto bem. da minha cama arrumada e eu pergunto, arrumar a cama? Porque eu Isso acho faço todo que, dia. meu, isso diz tanto sobre rotina, sobre disciplina, porque é isso, uma vez um paciente, ele falou assim, quando minha mãe sabe que quando eu começar a deixar a toalha em cima da cama é porque eu tô recaído. E é mesmo, porque é isso, são sinais comportamentais que você vai dando. A desorganização é uma delas, entendeu? Então, casa bagunçada, carro bagunçado, guarda-roupa bagunçada, empresa bagunçada, tudo vai Vida bagunçada. A organização começa mente bagunçada. dentro da sua casa, né? normalmente a mente está bagunçada e aí Antes, o resto né? antes, exatamente. Tereza, estamos terminando a segunda parte Adorei, gente. desse episódio. Foi muito
bacana de ouvir a sua história. Eu fiquei aqui vidrada no que você estava contando, porque realmente é uma coisa que vem... não é pronto o que você falou aqui, a gente deu para sentir, acho que todos nós aqui, que as emoções, o jeito de você olhar, você contando, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu espero. Absoluta. Eu espero muito. É o meu propósito. Que a mensagem chegue para as E vai pessoas. chegar. Eu tenho 2 perguntas para te fazer antes da gente encerrar. Uma que a gente faz para todo mundo, que é vida saudável para você. E a outra, o que é que você pode falar por quem está passando por situações que você já passou? O que é que você diz para as pessoas, seja familiar, seja o dependente químico? Então, conta pra gente. Primeiro, responde o que é vida saudável, já que o nosso podcast chama Vida Saudável. Vida saudável, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que é cabeça, corpo e espírito, né? Esporte, para mim, que não é só físico. Esporte, para mim, ele é muito mais do que físico. Eu acho que ele é uma estratégia de sobrevivência para mim, como uma pessoa ansiosa. Eu acho que deveria ser para todos, assim. E eu acho que é paz. Você viver em paz, assim, uma paz dentro de você, sabe? Eu acho que quando você está no seu propósito, quando você está fazendo o que tem que ser feito, assim, né? Eu acho que você fica preenchido, né? Eu acho que a questão do saudável, muita gente pensa, saudável tipo, tá ligado à estética, tá ligado à comida. Gente, não é nada disso. Eu acho que, claro que a alimentação diz muito, né? A gente é o que a gente come, eu acredito muito nisso. Mas vida saudável vai muito além. Eu acho que é um conjunto de coisas, assim, né? E as pessoas... Como é que foi a sua pergunta? A outra pergunta é, quem está passando por uma situação a qual você já passou, seja um familiar, seja um dependente químico, que você falaria, o que você fala para essas pessoas? Que momento que ela está? Ou como ela busca ajuda, né? Como que ela... Olha, eu acho que as mensagens são diferentes. Uma é para o familiar e a outra é para o dependente químico, né? Para o familiar que está vivenciando, a gente, quando a gente está usando, a gente adoece todo mundo que está em volta da gente, né? E eu acho que a melhor coisa que você pode fazer, se a pessoa não quiser se se a pessoa não quiser ajuda, não quiser ser ajudada, é você se afastar mesmo, porque você vai perder a sua saúde mental. Né? A gente não ajuda quem não quer ser ajudado. São palavras ao vento, entendeu? A gente só ajuda, a gente pede. Então, a gente só dá quando a pessoa pede. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto pro familiar. Amar, às vezes, é deixar a pessoa aí, sabe? Então, e para quem tá sofrendo, né, no uso ou tá querendo ficar limpo, enfim, eu acho que as pessoas chegam para mim em vários momentos, né? Ou ela tá usando muito e não consegue parar, ou ela parou, mas ela tá sofrendo, ou sabe assim, então eu tenho várias coisas para falar. Eu acho que primeiro você tem que peça ajuda, cara. Assim, eu acho que a gente tem a mania de achar que a gente dá conta e aí quando a gente vê, a gente se perdeu, né? Então, peça ajuda, né? A gente tem o NA, a gente tem o CAPS, a gente tem terapia de muito, muito fácil acesso hoje em dia, né? Mas, assim, a decisão de parar de usar, ela não é uma decisão que você toma uma única vez e acabou. A decisão é todo dia. A decisão são pequenos passos que você dá diariamente que te direcionam para aquilo que você decidiu, que é parar de usar e que é mudar de vida, né? Então, eu acho que entenda isso como um processo contínuo, né? E trabalhe duro todo dia em cima disso para que você consiga alcançar. E faça o básico. Não tenta inventar, não tenta... É o básico, cara. Igual a gente falou, é rotina. A hora que você acorda, o que você vai fazer? Aonde você vai, onde você não vai. Previna
para você prevenir eventos surpresa que possa te levar a uma recaída, se afasta das pessoas. São tantas coisas, né? Tantas coisas, mas o principal é a decisão. Para mim, o principal é a decisão. É partir de você. Né? Tereza, queria a gente, né? Nós queremos agradecer a sua sinceridade. Você falou de coração pra gente aqui. Obrigada. Foi bem emocionante, acho que pra gente que tá assistindo. Ai, que bom. Que tá aqui com você dividindo. Tanto é que a gente ficou aqui sem falar. Primeiro podcast que a gente ficou mudo, hein? Porque a tua história realmente é uma história de... Não só de superação, né? Muito bonita, de transformação. Né? De transformação, é isso. E o principal você querer falar, né? O principal você querer falar. Eu já comentei aqui nos outros episódios, a gente teve muita dificuldade de trazer pessoas que quisessem falar sobre o assunto. Sobre dependência química? Sobre dependência química. Porque é um tabu, é um medo, é um preconceito. Mulher, principalmente, né? A gente conseguiu mais fácil homens para trazer para falar. Mulheres é muito difícil, elas não querem falar, enfim, cada um com a sua razão. Então, eu acho que muitas mulheres vão se identificar com você, com certeza. Tomara. Não vão, não tenho dúvida. O endereço da Tereza eu vou deixar aqui no descritivo, a gente vai deixar no descritivo para poder seguir ela nas redes sociais. O conteúdo dela é muito interessante, independente se você é um dependente. Ou não, né? Ou não, porque ela fala aí de superação e todo mundo tem alguma questão para superar. Encerramos a temporada de vícios e dependências químicas. Voltamos a semana que vem com uma outra temporada surpresa. E a gente vai ter muitas surpresas, né? Exatamente. A gente vai... a gente não vai contar. Não vai contar nada. A gente não vai contar porque... Vai estragar a surpresa. Nós vamos fazer umas mudanças. 19 de março. Nós vamos voltar aqui com algumas novidades, algumas coisas novas no programa, coisas bem interessantes. Então, fica aí. Até semana que vem. E até semana que vem. Obrigada, viu, Tereza? Imagina. Tchau, tchau.